Irmãos, graça e paz. Eu confesso aos irmãos que eu gosto muito, irmãos, sem demagogia nenhuma, eu gosto muito de estar no meio de vocês. Eu visito muitas igrejas, eu sou convidado a ministrar e eu confesso a vocês, não é para massagear o ego desta igreja, nem o pastor da igreja, nem os pastores desta igreja. Mas é uma igreja avivada, uma igreja que não faz distinção se é culto de domingo, se é culto durante a semana. É a mesma coisa, a alegria, a devoção que vocês têm a Jesus Cristo. E Deus conserve, meus irmãos, vocês assim. E Deus conserve essa igreja animada desse jeito, para servir ao Senhor, para adorar o Senhor. Amém, igreja? Então, sem mais delongas, eu queria que vocês abrissem aí na epístola que Paulo escreveu aos Efésios. Eu vou estar trabalhando com vocês um tema nesta noite. E para isso eu separei apenas o capítulo 5 e o verso 1 desta epístola. Capítulo 5, verso 1 da carta que Paulo, aliás, da epístola que Paulo escreveu aos Efésios. Capítulo 5, verso 1. Sentados, mas compenetrados, o coração aberto, os ouvidos atentos, para que nós ouçamos Deus falar conosco, irmãos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Que Deus se utilize de nós, que Deus fale conosco. A palavra já foi cantada. A gente já orou aqui segundo a palavra de Deus. E nós queremos fazer agora uma exposição e ouvir a palavra de Deus falar ao nosso coração. Eu comecei dizendo para vocês que eu ia trabalhar um tema. E o tema vou extrair do próprio texto que fala sobre imitadores de Deus. A igreja, ela foi salva, ela foi regenerada, justificada. Todo o processo de salvação, que a gente chama de a ordem salutis, que é tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus, mediante a pessoa de Cristo Jesus e pela aplicação do Espírito Santo na nossa vida. Tudo isso, todo esse escopo, esse esbojo, nós fomos chamados para sermos imitadores de Deus. Nós somos chamados para imitar, copiar Deus. E o interessante, irmãos, que quando Paulo escreve esta epístola, é importante que nós salientemos a diferença de epístola e carta, né? Na época de Paulo, havia uma diferença enorme. Nós às vezes usamos a expressão carta, né? Mas carta naquela época era para falar de coisas do cotidiano. E quando se usava o termo epístola, é para assuntos seríssimos, tratados dos reis. E qual foi o termo que Paulo usou? Carta ou epístola? Epístola. Ou seja, o que nós
temos aqui, irmãos, é algo seríssimo. São tratados de Deus para a igreja. Portanto, a igreja precisa ouvir as epístolas paulinas, joaninas, petrinas, as epístolas pastorais, gerais, porque são conteúdos tratados, assuntos que precisam ser observados pela igreja do Senhor com muita seriedade, com muito apreço, com muita responsabilidade. Então, quando Paulo escreve esta epístola, ele estava preso em Roma. Por isso que essa epístola, ela é considerada como a epístola, a mensagem da prisão para a igreja. Não só ela, mas como também Colossenses, Filipenses e Filemão. São as epístolas da prisão de Paulo quando ele estava detido ali em Roma por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Queridos, quando Paulo ele escreve esta epístola, ele tem como objetivo primário, primordial, e eu queria que vocês olhassem para o capítulo de número 1 e verso de número 3. É uma carta, aliás, é uma epístola que é considerada por muitos como a rainha das epístolas do Novo Testamento. Por que ela é considerada como a rainha das epístolas do Novo Testamento? Porque ela fala muito sobre agora a nossa posição diante de Deus mediante a pessoa de Cristo. Esta epístola, irmãos, Paulo tem como meta, como objetivo, descrever, narrar. É uma dissertação, é uma tese a respeito das benécias, das bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Olha aí, se não vejamos o verso de número 3 do capítulo 1. Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, aonde? Em Cristo. Com toda sorte de bênção. Toda. Percebe? Ele fala aqui na completude daquilo que Deus em Cristo ortogou, deliberou para a sua igreja e o seu povo. Então, diante dessa premissa, diante desta verdade, Paulo vai agora encorajar a igreja, irmãos. Incentivar a igreja olhar para essas bênçãos, viver essas bênçãos. Nutrir essas bênçãos na vida, na vida. Na vida. É olhar para as bênçãos de Deus em Cristo Jesus e vivenciá-las, praticá-las. Não é à toa que esta epístola é dividida em duas partes, porque a primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai justamente desenvolver essas bênçãos, falar dessas bênçãos, falar das benécias de Deus em Cristo, que a igreja recebeu. Olha o capítulo de número 3, verso de número
de número 15, aliás, verso de número 14. Olha o capítulo 3, verso 14. Por esta causa, me ponho de quê, meus irmãos? De joelhos diante do Pai. De quem toma o nome, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória. Paulo fala de riqueza nessa carta. Riqueza de Deus. As bênçãos de Deus. Ele se dobra diante de tudo que ele contempla, que ele vê, que ele enxerga. As bênçãos de Deus. Ele ora para que a igreja, irmãos, de fato seja fortalecida através dessas bênçãos. Seja uma igreja robusta. Seja uma igreja forte. Uma igreja que experimenta, que prova, que nutre, que conserva as bênçãos de Deus na sua vida. Consequentemente, o resultado será uma igreja forte. Amém, irmãos? Uma igreja forte. Uma igreja para cima, uma igreja avante. Uma igreja que não vai retroceder na fé. Mas é uma igreja, meus irmãos, que segue adiante, diante das lutas, diante dos empates, mas uma igreja forte, uma igreja que conserva, uma igreja que preserva no seu coração estas bênçãos de Deus. É uma igreja forte e abençoada. Mas olhe para o capítulo 4, 5 e 6, que agora, como eu salientei, é um convite que Paulo faz para que a igreja agora pratique, viva estas bênçãos oriundas de Deus mediante a pessoa de Cristo. Meus irmãos, nós somos convidados a viver uma fé prática. Sabia disso? Uma fé prática. Nós somos chamados por Deus, constrangidos por Deus para que estas bênçãos sejam convertidas em atitudes e obras e que nós tenhamos um bom comportamento diante dessas bênçãos que nós recebemos. Então, Paulo convida a igreja, capítulo de número 4, verso 1 ao 16, Paulo aqui convida a igreja a preservar, a nutrir a unidade. Percebe? As bênçãos de Deus, capítulo 1, 12 e 3. Agora, Paulo quer que a igreja experimente, preserve, venha nutrir essas bênçãos, preservando, cultivando a unidade. É inconcebível, meus irmãos, uma igreja que recebe as benesses de Deus não viver a unidade da fé. Eu posso ouvir um amém, irmãos? É. Uma igreja que experimenta, que prova a doçura das bênçãos celestiais em Cristo Jesus, não pode estar desunida, não pode viver em pé de briga constantemente, não pode, meus irmãos. Em seguida, olha aí, eu vou ser o capítulo de número 4, verso 17.
perpassando o capítulo 5, Paulo fala sobre santidade, unidade, santidade, isto é, uma igreja que prova, observe, meus irmãos, uma igreja que experimenta, uma igreja que provou, meus amados irmãos, desta graça poderosa, especial, da parte de Deus, ela procurará viver a santidade do Senhor. Amém, meus irmãos? Ela procurará viver a santidade do Senhor na sua vida. E o que é santidade? Santidade é nós, como igreja, nos afastar do mundanismo. Não é do mundo, mas é como diz o autor Joel Becker, Vencendo o Mundo. Esse livro diz que é a gente se afastar do mundanismo, isto é, do sistema que rege este mundo lá fora. Uma igreja, irmãos, que recebe o Espírito Santo do Senhor, ela procura santidade, ela procura se afastar daquilo que Deus não gosta, que não ama, e se aproxima daquilo que Deus ama, louvado seja o seu nome. Mas eu queria que a gente olhasse agora para o capítulo 5, verso 1, porque está dentro desse assunto de santidade. Não podemos sair dessa linha, dessa perícope, desse assunto. E aí eu queria que nós pensássemos um pouco acerca do que é ser imitador de Deus. Qual o conceito que nós temos, irmãos? Qual é a ideia que nós temos a respeito de ser cópia, de ser imitador de Deus? O próprio termo grego, a expressão grega aqui, mimetai, de onde vem a nossa palavrinha mímica? A ideia aqui do termo grego é você copiar, é você expressar uma verdade através, não a priori da fala, mas dos gestos, da face, do comportamento. E às vezes, meus irmãos, a gente não precisa falar muito. A nossa fala ou a nossa face fala por nós. O nosso jeito, o nosso gesto, a nossa atitude neste lugar fala por nós. Às vezes a gente está disperso aqui na igreja, então essa é a forma que estamos externando o nosso temor e tremor a Deus aqui, nesta reunião que estamos fazendo em seu nome, para Ele, para a glória dEle. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui com essa palavrinha que ele usa? É que devemos ser cópia de Deus, menos na fala, mas com atitude. Amém, meus irmãos? Olha que desafio. É como se Paulo dissesse assim: vocês precisam copiar Deus menos com a fala, menos com a boca, mas com gestos, com as expressões faciais, com atitude, com comportamento. Então, ser imitador de Deus na perspectiva paulina é você copiar Deus, é imitar Deus com o seu comportamento, com as suas atitudes.
com a sua vida. É fato que chegar no patamar de Deus, a gente nunca vai chegar porque Deus é santo, amém, meus irmãos? Deus é atemporal, evidentemente que sim. Entretanto, Paulo, não só Paulo, mas todos os escritores do Novo Testamento, eles nos convidam, meus irmãos, a nós sermos imitadores de Deus. Olha na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, vamos ler. Capítulo de número 11, a sua primeira epístola, verso de número 1. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 1. Olha o que é que está escrito aí, vamos ler. Olha aqui no telão. A igreja, leia para mim, por favor. Ele usa novamente o termozinho aí. Me metai. Ou seja, ser a minha cópia. Assuma as minhas atitudes. Assuma o meu comportamento. E eu sei, irmãos, que é muito difícil a gente imitar Deus. Mas não é impossível. Sabe por que não é impossível? Porque nós temos o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? É nós, nesta noite, declararmos e confessarmos que sozinhos nós não vamos conseguir fazer isso. Contudo, com auxílio do Espírito Santo, a igreja pode sim se esmerar, se esforçar a ser imitadora de Deus. Agora veja que, olhando um pouquinho com atenção, no capítulo 4, verso 32, Paulo aqui nos dá o norte, de fato, ele nos ensina, de fato, o que é ser imitador de Deus. Olha o verso 32 do capítulo 4, da mesma epístola. Veja aí, se não vejamos. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então veja, o que é ser imitador de Deus, irmãos? Quando eu perdoo o meu irmão. Então aquele que me fere, aquele que me machuca, e eu consigo liberar perdão, eu estou imitando quem? O diabo ou Deus? Deus, obviamente. Olhemos para o capítulo 5, verso de número 2. Aqui também nós encontramos outra maneira, segundo Paulo, outra atitude que nos leva ao entendimento de uma pessoa que está imitando Deus. Olha o verso de número 2 do capítulo 5. E andar em quem, meus irmãos? Em amor. Deus é amor ou não? Deus é amor. Então, pastor, o que é ser imitador de Deus? Quando eu ando em amor. Quando eu ando em amor. Eu vi até um comentarista dizendo que andar em amor é a mesma coisa de ter o conteúdo da sua vida, seu pensamento, as suas atitudes, exalam amor. E eu quero dizer aos irmãos nesta noite que o amor bíblico, o amor cristão, é muito mais do que um sentimento. É muito mais do que um pensamento filosófico.
O amor que a Bíblia nos ensina, meus irmãos amados, o amor de Deus é um amor, meus irmãos, que é uma pessoa, porque Deus é o quê? É amor. A nossa verdade não é um pensamento, nossa verdade não é um pensamento filosófico, a nossa verdade é uma pessoa. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entende que a ideia do cristianismo foge, é mais profunda, é mais densa do que um pensamento filosófico. E aliás, irmãos, diga-se de passagem, que quando nós olhamos para o texto sagrado, quando nos deparamos com o termo amor, logo vem na nossa mente atitude e ação, renúncia. Então esse amor que às vezes nós propagamos, que às vezes nós vivemos aqui na igreja, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, às vezes é um sentimento muito raso, muito superficial. E quando nós nos deparamos com um termo, com um significado, com a ação deste amor bíblico, e aí eu percebo logo que eu não amo Deus como Ele me ama. Foi isso que ele indagou Pedro 3 vezes. Porque para muitos pastores, ali foi um trocadilho de palavras, filéu, ágape. Deus ama Pedro com amor ágape, e Pedro ama Deus com amor filéu. Eu não acredito que foi isso. O que Jesus estava dizendo a Pedro, e Pedro estava confessando depois de tudo que ele fez, ele estava dizendo ao Senhor: Senhor, de fato, eu não te amo como o Senhor me ama. Eu não te amo como o Senhor me ama. Ô meus irmãos, será que verdadeiramente a gente ama a Deus como Deus nos ama? Será que às vezes o nosso amor não é egocêntrico? Sim ou não, irmãos? Sim. É aquele amor que quer levar vantagem, é aquele amor de conveniência, é aquele amor de afinidade. Não é assim, às vezes? Então, amar, irmãos, amar como Deus nos amou, é um ato de graça no nosso coração. Amém, meus irmãos? É um ato de graça. É por isso que a nossa fé, ela não é a fé, meus irmãos, a priori, racionalista. A nossa fé é uma fé sobrenatural, que vem do alto para nós. Porque se viesse de nós mesmos para nós, era inconcebível estarmos aqui juntos. Sabe por que nós estamos juntos aqui, irmãos? Porque essa fé que nós abraçamos, ela desceu do alto e nos alcançou. Jamais nós podemos descartar, meus irmãos, nesse recinto, nessa reunião, o sobrenatural. O sobrenatural é que rege a igreja. É o sobrenatural que nutre a igreja. É o sobrenatural que abençoa a igreja, irmãos. Ai de nós se não fosse o sobrenatural, o espiritual. Ai de nós, irmãos, se o céu não descesse a essa terra. Estávamos perdidos, irmãos. Graças a Deus que o Senhor Jesus, Ele está agora à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas Ele rogou ao Deus Pai e disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar outro Consolador. O outro Consolador é o Espírito Santo. Ele está conosco, meus irmãos. Graças a Deus, Ele está com a igreja. Não só Ele está à
aqui ao nosso lado, como Ele está dentro de nós, irmãos, porque se você está aqui nesta noite, foi um convencimento do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, que trouxe você aqui neste lugar. Mas bem, deixe-me continuar. E eu gostaria de destacar pelo menos 3 verdades aqui do texto a respeito dessa doutrina chamada doutrina de nós imitarmos Deus. A primeira delas, eu gostaria de dizer aos irmãos que ser imitador de Deus não é uma opção da igreja, é um mandamento. Por que eu estou dizendo que é um mandamento? Porque essa expressão aqui, essa palavra sede, está no imperativo. Ou seja, o que Paulo está recomendando à igreja não é apenas uma hipótese, não é apenas uma conjectura, uma suposição, não é uma opção da igreja. Vocês talvez amanhã possa ser, quem sabe, se der vontade no coração de vocês, vocês se tornem cópia, imitadores de Deus. Não é isso aqui no texto. Paulo está mandando, Paulo está ordenando. É uma ordem, é um mandamento, meus irmãos, é um mandamento ser imitador de Deus, da forma que eu estou escrevendo ou descrevendo para vocês. É uma questão não de opção, mas de mandamento. Nós não temos como escapar disso, não temos como desviar o nosso coração, não tem como burlar isso. E eu sei que é muito difícil. Quem disse a você que não seria difícil? Olhe para os 10 mandamentos. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, irmãos, humanamente falando, é impossível a gente observar os 10 mandamentos. Agora, me permita dizer algo para vocês nesta noite. A lei, grave isso no seu coração nesta noite. Capítulo 7 de Romanos, uma luta que Paulo ele vai falar acerca da vontade de servir ao Senhor, mas ele não conseguia servir ao Senhor. Há uma luta constante entre a carne e o Espírito. Mas observe algo aqui interessante. É que a lei de Deus, escute isso, a lei de Deus leva você a Cristo. Eu vou repetir. A lei santa de Deus leva você a Cristo. Porque quando você se deparou com essa lei, você chegou a confessar, a dizer: pastor, é impossível obedecer à lei de Deus. Eu não consigo. Não é verdade? Não é difícil obedecer, não é difícil fazer a vontade do Senhor, não é? Não é difícil perdoar, não é difícil nos separar do mundanismo lá fora, não é difícil a gente obedecer à vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, meus irmãos, a lei de Deus nos levará a Cristo. Porque nós vamos a Cristo, meus irmãos, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo a nossa fragilidade. Mas uma vez em Cristo, meus irmãos, uma vez em Cristo, escondido em Cristo, uma vez enxertado na verdadeira videira, capítulo 15 de João, agora, meus irmãos, essa vida em Cristo em nós, esta vida nos levará a amar a lei de Deus, irmãos. Esta vida em Cristo nos levará a buscar, a não fazer a nossa vontade, mas a vontade do Pai, meus amados irmãos. Então não tem como uma pessoa que está em Cristo Jesus, ela não se voltar para a lei de Deus. Ah, pastor, a gente vive na lei, a gente vive agora na lei. Por quê? Porque estando em Cristo, Cristo nos levará agora para
A lei. Cristo não vai nos levar para a libertinagem, meus irmãos. Cristo não vai nos levar para a frouxidão doutrinária. Cristo vai nos levar, meus irmãos, para buscarmos, estarmos submissos à lei do Senhor. Então, uma vez em Cristo, o Espírito de Cristo. Porque eu não acredito que uma pessoa que tem o Espírito de Cristo não tenha prazer na lei de Cristo, no Evangelho, na palavra. Então, esta pessoa não tem o Espírito de Cristo. Porque quem tem o Espírito de Cristo, por mais que ele chegue a fraquejar, por mais que ele às vezes não tenha força, eu até vi o professor Augusto de Condemos dizendo, vai ter momento na nossa vida que a gente não vai ter vontade de ler a Bíblia, de orar, de vir à igreja, vai ter um momento que estaremos assim, estagnados, frios e gelados. Mas é nesse momento que você estiver assim, olhe para uma pessoa santa da igreja. E eu gostei muito da sua colocação. Olhe para aquele irmãozinho que é fervoroso. Não precisa de muita coisa não, que ele se alegre, levante a mão, encoste perto dele. Diga assim, meu irmão, eu queria falar com você. Diga, meu irmão, olha, eu estou assim, eu estou tão gelado, eu estou tão frio. Ore por mim. Interceda por mim. Vai ter momento, meus irmãos, que você não vai ter vontade de ler a Bíblia, mas fique pertinho do irmãozinho que você sabe que não é fuxiqueiro, que é santo, que gosta de ler a Bíblia, e você vai chegar perto dele e vai dizer assim, ô meu irmão, leia a Bíblia para mim, eu preciso muito de ouvir Deus, quem sabe nesse momento Deus não renova o seu coração e as suas forças. Queridos, Cristo Jesus levará você novamente a amar aquilo que a sua natureza não ama. O que é que a sua velha natureza ama? Mas aquele que está em Cristo Jesus levará você a amar aquilo que Deus ama. Amém, meus irmãos? Mas a segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês a respeito dessa doutrina da imitação de Deus. A primeira, porque é um mandamento. E eu sei que eu não consigo fazer isso só, eu preciso de Cristo. Eu preciso do auxílio de Cristo. Cristo não está perto de mim. Ele subiu. Quem pode me auxiliar? O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Irmãos, Ele está conosco. Amém, meus irmãos? O Espírito da verdade. Mas a segunda coisa aqui é quando Paulo diz assim, sede, pois, imitadores da igreja. É assim? Sede, imitadores de quem? De Deus. Sede, pois, imitadores de Deus. Aqui, para mim, é um grande entrave. Aqui, para mim, existe uma grande problemática. E a problemática é essa. Eu vou fazer uma pergunta para você nesta noite. Quem você está imitando? Aí você pode dizer logo, é Deus, mas será que você está de fato, imitando o Deus da Bíblia? Eu estava vendo um comentário de Luiz Saião, e ele falando a respeito dessa nova geração de crentes que estão dentro das igrejas evangélicas. E essa nova geração de crentes que estão dentro das igrejas evangélicas, a sua maioria tem arrastado Deus para um lugar
e fazendo de Deus apenas um Deus bonachão, o Papai Noel do pedaço. Aquele que eu chamei para estar ao meu lado, para me servir, para suprir os meus caprichos, as minhas ânsias, os meus anelos, os desejos. Que Deus nós estamos imitando? Esse que eu vou ao seu encontro apenas para pedir, pedir, pedir e pedir? E quando eu escuto um não de Deus, eu fico bochechudo, eu saio da igreja. Como eu vi recentemente uma pessoa dizendo: eu estava na igreja, mas meu marido não se converteu e ele pulou a cerca e eu não quero mais servir a Deus. O que vale servir? Olha aí o que aconteceu comigo. Ele não atendeu o meu capricho, ele não atendeu a minha oração. Então esse Deus não serve para mim mais. Estamos criando, meus irmãos, imagens e cópias de Deus ao nosso gosto. Que Deus nós estamos imitando? O Deus que permite tudo. O Deus que permite sexo antes do casamento. O Deus que permite agora, meus irmãos, igrejas inclusivas se titulando, dizendo que Deus está ali, que Deus aprova isso. Em nome do amor, porque hoje se propaga, se anuncia o Deus do amor dessas igrejas emergentes. O Deus não se fala mais em pecado, não se fala mais em renúncia. O Deus que permite tudo, aceita tudo. Agora há pouco, um obreiro nosso lá de João Pessoa separou da esposa, deixou a esposa e a esposa pegou a filhinha, voltou para sua terra natal, uma cidade, parece-me que é do Piauí, não me recordo agora. E a menina de menor, ele deveria dar pensão à menina. E se espante, vocês. Ele não está dando pensão, não reconheceu, não quis ser tratado. E agora um colega meu, ministério, passou para mim um vídeo, ele está pregando em uma igreja lá em João Pessoa, ministrando lá, falando desse Deus da Bíblia, falando das maravilhas de Deus dessa maneira. Meus irmãos, escute uma coisa, nós seremos, agiremos de acordo com o nosso conceito de Deus, nosso conhecimento de Deus. Se na nossa doutrina, se na nossa concepção, Deus se tornará um bezerro de ouro, então Deus vai ser um bezerro de ouro. Eu já vi muita gente fazendo Deus um Deus vingador. Lembra daquela música? Minha vitória tem sabor de mel. Então, que Deus você está imitando? Queridos irmãos amados,
que o Senhor continue, meus irmãos, usando esse púlpito aqui para que a igreja cada dia mais se volte a conhecer o Deus da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Amém, meus irmãos? Esse Deus que se revelou ao profeta Isaías, o Deus Santo. Amém, igreja? Eu quero encerrar mostrando para vocês a terceira e a última verdade do texto. Primeira, imitar é uma questão de ordem. Segundo, quem eu estou imitando? O Deus da minha cabeça, do meu achismo, dessas correntes doutrinárias que estão permeando, crescendo com força no nosso meio? Ou estou imitando o Deus da Bíblia? O Deus que se revelou através da sua palavra. Isso é um ponto de interrogação. E por fim, quando Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como o que, meus irmãos? Como filhos amados. E aqui eu encerro dizendo que, por mais que eu consiga ver que é um mandamento obedecer a Deus e ser o seu imitador e cópia, por mais que eu sei que servir a Deus, amar a Deus é um mandamento, mas se não for por amor, através do amor, não vai funcionar bem. Não é por imposição, não é por obrigação. Sabe por que a igreja peca muito, meus irmãos? Sabe por que a gente começa um trabalho e não termina o trabalho? Sabe por que a igreja às vezes não cresce como deveria crescer? Sabe por que existe um desgaste emocional de pastores e liderança? Sabe por que muita gente não vem para ensaio e começa e não termina, e não se envolve, não tem comprometimento com as coisas do Senhor? Porque falta, sabe o que, meus irmãos? Amor. Paulo está apelando aqui. Paulo está aqui incentivando, Paulo está exortando a igreja a fazer isso não apenas por imposição, não apenas por obrigação. Paulo está apelando, Paulo está exortando a igreja diante daquilo que a igreja já recebeu do Senhor. Irmãos, nós somos filhos amados por Deus, amém, queridos? Nós somos filhos amados por Deus. Deus tem afeição por nós. Deus gosta de nós, irmãos. Deus olhou para nós com olhar de misericórdia, meus amados irmãos. Será que isso não nos motiva? Paulo vai dizer em outro momento que o amor de Deus o constrangia. Romanos capítulo 12, verso de número 1. É um texto clássico a respeito do que é culto a Deus. Como se cultua a Deus. Agora, essa maneira, com essa essência, essa verdade, eu só posso, de fato, vir a este lugar e oferecer a Deus um culto com essência, com santidade, com amor. Se eu perceber e entender aquilo que Ele já fez por mim, irmãos, nós somos extremamente abençoados por Deus, irmãos. Olhe para você nesta noite, veja o quanto Deus te ama. Você poderia estar em outro lugar, talvez numa situação bem pior, numa situação vexatória, mas você está aqui neste lugar. Esse lugar é santo, irmãos. Esse lugar foi separado para a glória de Deus, para o louvor de Deus, o Deus vivo, irmãos. Meu Deus, o Deus vivo.
o Deus insondável, Deus perfeito. Meu Senhor, imagine isso, isso não passa pela sua cabeça. Você germe, você pecador, você que é tendencioso a pecar todo dia e toda hora, mas aprove a Deus em Cristo te chamar, filho, te resgatar, regenerar o teu coração, para que você fizesse parte da igreja invisível, a igreja universal, a igreja de Deus. Você é chamado como corpo de Deus, família do Senhor, a menina dos olhos do Senhor, irmãos. E escute aqui, veja que coisa interessante mais ainda. Você acha que Deus se manifesta lá fora? Não, irmãos. Paulo vai dizer que a igreja é a coluna e a baluarte o quê? Da verdade. Irmãos, a verdade está aqui, irmãos. Queridos, a verdade está aqui neste lugar, irmãos. Aqui não tem mentira, irmãos. Aqui tem a verdade. Sabe por que tem a verdade? Porque o Espírito da verdade está aqui no nosso meio. Por mais que eu seja mentiroso, por mais que eu fale, mas a verdade está na igreja do Senhor. A verdade está no corpo de Cristo. Eu vou falhar, eu posso até pecar, mas a igreja é santa, a igreja é de Cristo. Cristo tem um povo santo nesta terra, que através desse povo santo, Ele tem manifestado a sua vontade ao mundo, irmãos. O mundo lá fora não conhece Cristo a não ser pela igreja. Que coisa maravilhosa, que privilégio nós temos. Ah, queridos irmãos, o mundo só vai conhecer Cristo, só vai conhecer Deus através de vocês, através dessa reunião, desse ajuntamento, irmãos. Aqui está o ajuntamento do povo de Deus. E se o povo de Deus está, aqui está o Espírito Santo do Senhor. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Ele estaria ao nosso lado. Não só no nosso lado, mas também Ele estaria dentro de nós. Também Ele estaria através de nós. Veja só, a obra de Deus, irmãos, tem sido realizada através de nós. Amém, meus irmãos? Que coisa maravilhosa. Então, faça a obra de Deus. Sirva ao Senhor por aquilo que Ele já fez por você, por amor, por gratidão, pelas misericórdias de Deus que alcançaram a sua vida. Sabe o que é misericórdia? É aquilo que você merecia e Ele não deu a você. O que é que você merecia? Você merecia o inferno, você merecia morte eterna, mas Deus não te deu. Pelo contrário, meus irmãos, Ele nos deu perdão dos nossos pecados. Além disso, Ele selou a nossa vida com o Espírito Santo. Nós somos o povo de Deus. Então, quando você pensar em desistir, quando você pensar em fazer a obra de Deus de maneira mórbida, pare de fazer assim. É melhor você parar. Peça a Deus, Senhor, coloca um amor no meu coração, para que eu me envolva nas coisas do Senhor com gratidão no meu coração, com alegria, não com pesar, irmãos, não por constrangimento do pastor, não por imposição.
Oxalá, que dera, meus irmãos, que esta igreja, que esse povo tocasse, participasse, se envolvesse por gratidão no coração, por tudo quanto Jesus já fez por nós, dentro de nós, e ainda tem feito maravilhas. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu quero orar por você. Pai querido, nós somos desafiados a viver uma vida de imitação. E eu sei, Deus, que isso é uma linha tênue, porque é muito difícil ser e jamais seremos igual ao Senhor. Mas somos a Tua imagem, Senhor. E agora nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Então, Pai, nos ajuda nesta noite a não copiar o mundo lá fora, porque infelizmente, Senhor, infelizmente, o mundo tem abraçado a igreja tem abraçado a ideia do mundo, com a finalidade de crescer, de ser vista pelo mundo. Contudo, tem perdido, Senhor, a essência, a pureza, o impacto. Quando eu vejo uma cidade como Cabo, Senhor, metade da população evangélica, isso me assusta. Daí eu vejo, Senhor, o quanto estamos longe do Teu santo evangelho. O quanto nós não temos impactado a sociedade com a nossa vida, com o evangelho de Cristo, com o comportamento, com a renúncia, com, de fato, encarnar e impregnar o evangelho de Jesus na nossa vida, Senhor. Então, Pai, nos ajuda nesta noite a impactar essa cidade, esse bairro, Senhor. Não apenas o falar que somos crentes, mas é o comprar e pagar, é a renúncia, é ser diferente do mundo lá fora. É viver a essência do Evangelho. A essência, irmãos, do Evangelho é o amor. Irmãos, o amor vence, o amor transforma, o amor liberta, o amor nos leva, meus irmãos, a viver uma vida santa para a glória de Cristo. Oh, queridos, que este amor de Deus, que você foi alcançado por esse amor, que este amor de Deus, que você foi alcançado por Ele, que nesta noite venha constranger o teu coração, venha mudar a direção da tua vida, venha trazer responsabilidade e compromisso com o reino de Deus, com esta igreja, com a sua família, com o testemunho na faculdade, na escola, no trabalho, para que as pessoas enxerguem e vejam você como pequenos Cristo, como pessoas que foram alcançadas e transformadas por esse evangelho da graça, esse evangelho da santificação. Oh Deus, aqui eu termino, Senhor, rogando a Ti, Pai, usa de misericórdia, Senhor, com a Tua igreja. Oh Deus, que a Tua igreja não copie, Senhor, o mundanismo, as modas atuais, Senhor, de uma igreja que está fadada ao fracasso, sem vida, oh Deus, só inchada. Ah, meu Deus, nos leva para a cruz, Senhor,
nos leva novamente, ó Deus, ao santo evangelho, nos leva novamente, Deus, a amar, ó Deus querido, amar o santo evangelho de Cristo, nos leva novamente, Senhor, àquelas primeiras obras, Senhor, do arrependimento, Pai, do perdão, da santidade, nos leva, Senhor, às primeiras obras da oração, Senhor, nos leva, Pai, nos leva em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim nós te oramos, ó Pai, rogando por esta igreja, que esta igreja não abra, Senhor, não abra, ó Deus, o seu coração para nenhum vento de doutrina, Senhor, que não seja da tua palavra. Preserva o pastor desta igreja, preserva os pastores desta igreja, Senhor, do bombardeio, Senhor, que estamos sofrendo lá fora e até dentro do cristianismo brasileiro, Senhor. Nos ajuda a dizer ainda hoje que pecado é pecado, Senhor, que graça é graça, que reino é dos céus e não o reino da terra. Ó Deus, assim te oramos, gratos por esta noite, Pai. Abençoa esta igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão.